Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Felipe Oda. Hoje estou aqui novamente para o nosso estudo de Ruth 2, capítulo 2, com o Juninho. Juninho, E aí, mais uma vez estamos aqui. Vocês podem notar, né, que a nossa roupa não foi mudada porque nós estamos aproveitando para gravar no mesmo dia, Isso. né? Sim. Mas, mano, pelo menos estamos aqui para continuar com o nosso capítulo 2 de Ruth, os estudos e reflexões do nosso novo quadro aí do canal dos Improváveis do Eclesiastes, beleza? Então, como de costume, né, desde o primeiro capítulo e único, Desde o como de comecinho. costume aí, a gente vai estar lendo o capítulo 2 hoje e ele vai ser o nosso estudo. Então, para você acompanhar aí, pegue sua Bíblia, sua caneta e vamos estar indo a fundo da palavra nesse capítulo 2. Beleza, Juninho? Beleza. Então bora começar aqui, ó. No título a gente tem como Ruth vai catar espigas. E diz assim o seguinte versículo. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Em outras versões aí você pode encontrar que ele era um homem de grande influência. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque, já falecido. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça? Ele respondeu: É a moabita que veio de Moabe, com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo no chão. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo aonde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos meus empregados para que não mexessem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se no chão, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu, e sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar as espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixem que ela apanhe espigas até o meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou as espigas no campo até tarde. Depois debulhou uns grãos de espigas que havia apanhado, e estes pesavam quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinham sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: Onde é que você vai catar as espigas hoje? Onde você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado numa plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram.
Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Essa foi a leitura de capítulo 2 de Ruth. Juninho, o que você teve como reflexão? O que Deus falou ao seu coraçãozinho? Bom, gente, lembrando mais uma vez, antes de começar, vai deixando o seu gostei e compartilha, que vai ser bênção. Vai ser bênção. Hoje vai ser bênção, mesmo nível de hoje. Bom, gente, a gente vê aqui no capítulo 2 de Ruth, no comecinho, né, menciona Boaz, né, e a gente vê, o Fê falou sobre a minha versão é NVI, e aqui fala que ele era um homem rico e influente, né, a gente vê que esse influente dele é um influente do bem, né? A gente vê que hoje em dia tem muitos influencers que não influenciam em nada, só influenciam em coisas ruins. E a gente vê no versículo 4 o quanto a influência dele é boa, né? Porque ele chega até os trabalhadores dele e fala: o Senhor esteja com vocês. E também a gente vê que através dessa influência dele, ele influenciou os trabalhadores dele também, porque eles responderam: o Senhor te abençoe. Então, gente, que tipo de influenciadores estão sendo, né? E que tipo de influência que estamos indo atrás também, né? A gente sabe que a gente vive uma geração difícil, de muitas coisas bagunçadas hoje na internet, né? E também no nosso dia a dia. Então é uma coisa muito importante da gente parar para pensar, né? E para nós jovens também, colocar na nossa cabeça que a gente tem que ser influenciadores, não influenciados, né? E devemos buscar influenciadores também que nos influenciam para o bem, nos influenciam para que possamos estar mais próximos de Deus. A gente vê muito isso em Boaz. E a gente vê que a parte do homem rico só acompanha essa questão dele ser uma boa influência, né? Exato. Porque Deus abençoe as pessoas que fazem com que a gente se aproxima de Deus. Pode ter certeza, a gente sabe disso, tem muitas pessoas que são provas disso. Quando a gente é uma ponte para Cristo, Deus ele reconhece, ele enxerga isso e vê a recompensa dele. E é óbvio, a gente não pode pensar também, eu tenho o pensamento que tudo que a gente for fazer tem que ser como recompensa. A gente tem que estar totalmente desligado a isso. A gente tem que estar com a mentalidade que é tudo para a obra de Deus, que para que o nome dele seja glorificado e para que ele cresça e a gente diminua. Então, no comecinho aqui a gente já vê um pouco sobre Boaz, né? E logo após esse cenário de Noemi, eu gosto muito que aqui no versículo 2, no próprio comecinho também fala e mostra uma atitude de Ruth que é uma atitude que muitas vezes nós não temos, que é de correr atrás daquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica naquela questão de apenas oração, né? Deus, eu quero... Faz isso, faz Deus, aquilo. faz aquilo. Sendo que Deus já prometeu pra gente, e a gente sabe muito bem o que Deus prometeu pra gente, e a gente fica naquela oração, sendo que a gente tá lembrando de Deus de uma coisa que Ele já prometeu pra gente. E a gente vê algo totalmente diferente em Ruth, porque Ruth, ela se posicionou, ela deu o primeiro passo. E a gente sabe, pessoal, que a fé, sem a atitude, prática, né? é em vão, entendeu? Então a gente tem que ter o primeiro passo de fé. E ela teve. Se ela não tivesse tido esse posicionamento, essa vontade de correr atrás, de pegar as espigas, ela não estaria onde Deus ia abençoar ela. Que a gente vê o cenário todo que Deus fez. E a gente sabe que foi Deus, gente. Porque Exato. Deus não... A gente falou muito sobre isso também, que nada é por um acaso. Deus, ele prepara o ambiente, Deus prepara as pessoas, Deus prepara o filme todo. Deus é o diretor, ele prepara o filme todo. Nós só somos os atores que estão lá, As ferramentas. Então é muito importante também uma coisa, gente, é a gente estar muito atento àquilo que Deus coloca no nosso coração, aonde Deus quer que a gente esteja.
porque eu não tenho dúvidas que Deus conduziu ela a fazer isso. E através disso, Deus abençoa a vida dela. Não em questão de bênçãos, assim, de bens materiais, mas algo que ela estava precisando no momento. É algo que Noemi também estava precisando ouvir no momento. Então Deus, ele prepara todo esse cenário e ele usa as pessoas certas também para nos abençoar, que no caso foi Boaz. Então a gente vê essa atitude de Ruth que eu admiro muito, e quando a gente estudou é uma coisa que eu comecei a partir a fazer isso também, que é me posicionar em algumas coisas, começar a ter atitude em algumas coisas. Meu, Deus tem a promessa, um exemplo, tá? Deus tem a promessa na minha vida de ser um pastor, um exemplo, alguém que está assistindo tem uma promessa de ser um pastor. O que eu tô fazendo, o que tá me encorajando a correr atrás disso, o que eu tô construindo para com que eu chegue até nisso. Influenciando, né? Exato. Porque as coisas de Deus, Deus nunca vai dar as coisas de graça. Eu tava falando com a minha mãe também esses dias. Eu vou falar muito isso porque minha mãe sempre conversa muito sobre a Bíblia e essas coisas. E uma coisa que a gente fala muito é nessa questão de que às vezes a gente fica querendo muitas coisas de graça de Deus, e a gente sabe que Deus, ele vai nos construir. Ele não vai dar... É a mesma coisa quando a gente vai pedir paz para Deus. Deus, me dá paz. Deus não vai te relativamente te dar paz de bate-pronto. Ele vai te construir para que você tenha paz, gere paz. Então Deus, ele nos constrói. E mais uma vez é por isso que é muito bom servir a Deus, porque a gente aprende a lidar com as coisas. A gente não ganha as coisas de graça. Para você que é recém-convertido, para você que está começando agora os caminhos de Deus, já coloque na sua mente que é uma construção que Deus faz em nós. E com Deus é um relacionamento, não uma religião, né? A gente sabe disso, a gente que está na igreja, a gente sabe que Deus é um relacionamento, Deus é processos, Deus nos ensina as coisas, e isso é muito lindo. Porque se a gente recebesse as coisas de graça, pra que a gente existiria então? Entendeu? É isso que tem graça na vida. Deus nos ensina tudo. A gente vê, a Bíblia, muitos personagens bíblicos passam por esses ensinos, sabe? E até pessoas que eram muito usadas por Deus tiveram seus momentos difíceis também. Então não se preocupe, o caminho da construção é dolorido mesmo. Porque Deus primeiro começa com a base, né? Deus, ele primeiro nos molda pela base. E a base é difícil de ser construída, porque tem que ir lá no fundo. É um alicerce. É um alicerce, né? Tem que se enraizar lá embaixo. Exato. E a gente vê que tudo que é construído hoje, em prédios, pontes, são tudo enraizados. Árvores, né? Árvores também têm raízes profundas. Então eu vejo muito isso, sabe? É muito importante a gente estar enraizado para que a gente, além de estar preparados e ouvindo a voz de Deus, para que a gente possa estar posicionado exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Então, se você está se perguntando, poxa Deus, por que não tem nada acontecendo na minha vida? Será que é Deus mesmo que está impedindo, ou é porque a gente ainda não foi atrás, não nos posicionamos em relação a isso? E é muito importante a gente ter isso como cristão, que a fé seja de bate-pronto, a gente já vai ter, né? Beleza, eu tenho fé que Deus vai me tornar um pastor. E agora a parte mais difícil é construir isso, que vem de nós, né? A gente tem que construir isso através de Deus, obviamente Ele vai nos dar sabedoria. Deus, resumindo, Deus faz o serviço pesado. A gente só tem que ter o primeiro passo, gente. Não tem como dar o segundo passo sem dar o primeiro passo. Também. É um sacrifício, são renúncias, são muitas coisas. Então isso é uma coisa muito legal que eu vejo aqui em Ruth. E essa referência, essa influência, na verdade, de Boaz também é uma coisa que me fez pensar muito, assim, nessa questão de ser uma influência positiva, boa, sabe? Positiva. E toda influência boa tem um fruto, né? Tem que ter um fruto. Tudo tem que ter um fruto, gente. Ganhar almas é um fruto. A gente alcançar vidas através do nosso louvor, da palavra, são frutos. Pessoas que, poxa, a gente que faz o Ecclesiastes. A melhor coisa que tem, gente, é quando a gente vai pra igreja, as pessoas param a gente e falam, poxa, a reflexão que o Fê falou, a reflexão que o Juninho falou, a reflexão que o Vitinho falou, alcançou meu coração. Isso é o fruto, entendeu? Não depende da gente, não tô falando isso por causa da gente. Tô falando que a melhor coisa é quando a gente vê o fruto de Deus, porque alimenta ainda mais a nossa fé. Porque a gente fala, mano, realmente Deus tá comigo e realmente Deus existe. Porque
que a gente vamos ser sinceros, às vezes a gente perde a fé em Deus. Com certeza. Isso a gente não pode esconder, não pode enganar, porque Deus sabe. Uhum. Mas o importante é permanecer. O importante é estar ouvindo Constância. a voz de Deus, constância, que é a coisa mais difícil também pro crente hoje, é a constância. Pra todo mundo, não só pro jovem, tá? O pessoal fala, o jovem... Mas pra todo mundo o problema sempre foi a constância, é a coisa mais difícil que tem. Mas é uma coisa que a gente tem lutado, que as pessoas lutam, né? Nós cristãos lutamos muito pra ter a constância. E que a gente possa ter essa... Estar atento, na verdade, né? À voz de Deus, pra que a gente possa estar no lugar certo, na hora certa. E o resto, Deus prepara o cenário todo. Eu acho lindo porque esse capítulo a gente vê uma narração da ambientalização que Deus fez naquele lugar. Deus preparou tudo, sabe? A gente vê que foi tudo calculado. Não tem como isso ser obra do acaso, sabe? Exato. Não tem como isso ser obra do acaso. E Deus é isso, gente. Deus, ele nos surpreende. Deus, ele nos guia. Por isso que é muito importante, por isso que Deus bate muito nessa tecla. Estejam na minha presença, estejam atentos à minha voz. E isso é de extrema importância. Uma coisa que eu anotei aqui, antes de eu passar para o Pivete acrescentar, é uma observação que eu acho que ele anotou também, que é em relação ao método de colheita, né? Que tinha um método de colheita. E eu até anotar, eu vou ler mesmo para ficar mais fácil de entender. Eu coloquei aqui, em Israel, o método de colher algum fruto, o fruto que caísse naturalmente da sua árvore deveria ser deixado às pessoas que forem colher, para que as viúvas, órfãos ou pobres pudessem pegar. Foi uma forma que o próprio Deus estabeleceu para que os pobres necessitados não passassem fome, e Ruth e Noemi tinham o direito de pegar. Nesse versículo, ela pede para ir até o lugar de colheita e Noemi permite. Também uma outra característica de Noemi é a sabedoria em ver e permitir Ruth estar no lugar certo, né? Porque também tem muito isso. Lugar certo na hora certa. Tem pessoas que, ao invés de somar com a gente, elas impedem o agir de Deus. Poxa, ela tinha muitos... É influência negativa. Exato. A Noemi tinha muitos motivos para se preocupar com Ruth para não deixar ela ir. Mas ela falou, não, vá. Então, é muito importante também as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra influência fica muito nítido nesse capítulo também. Em quem está nos influenciando, em quem a gente coloca no nosso meio, nossa roda de pessoas, que a gente cresce. A gente vê também um pouco isso no capítulo 1. Então, a gente vê que isso era um direito delas também. E elas foram atrás. Então, corra atrás dos seus direitos como cristão. Busque a Deus, busque dons espirituais, busque mais de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Só basta a gente querer e ser como Ruth, ir atrás, buscar, ir atrás do seu direito. Porque muitas vezes a gente não tem andado disperso, às vezes, falo por mim mesmo. Às vezes a gente tá vivendo o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo das coisas que Deus deixou pra gente, dos nossos direitos como cristão. Então, gente, vamos aproveitar que a gente tem um Deus grande e vamos correr atrás, vamos buscar esses frutos de Deus, esses dons, mais de Deus, né? Porque Deus tem muito mais pra gente do que a gente imagina. Então foi mais ou menos isso que Deus falou pra mim. E Pivete? Mano, justamente para complementar aquilo que você já tava expondo, né? Mas um fator importante é a gente contextualizar também o capítulo passado, que foi o capítulo 1, em que a gente teve esse cenário de mudanças trágicas, drásticas na verdade, né? Que a gente via um cenário em que Noemi e Ruth estavam vivendo em um contexto completamente desamparadas e sem ajuda de ninguém. Mas nesse capítulo 2 começa de forma diferente. Você vê que até mesmo pelo próprio nome de Boaz, o significado do nome Boaz é nele há força. Elas estavam numa terra estrangeira, desviadas, com uma crise espiritual. Porém, quando a gente tem a notícia de que há pão na casa do pão em Belém, a gente vê que há Boaz nessa terra. Não por obra do acaso, mas sim pela obra do divino. Que Boaz significa nele a força. Boaz é a figura de Cristo. Aqui é uma anotação que eu fiz, né? No capítulo 2, Boaz é visto como um tipo de Cristo, o Redentor. Que Ruth é vista como a igreja sem esperança, porém redimida por esse Redentor. Que é a primeira coisa que a gente vê aqui, né?
E aquilo que você já comentou também, que logo no capítulo 2, né, no versículo 3, diz o seguinte: Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E aí começa assim: E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Geralmente, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pensa assim que foi obra do acaso, né? Como o Juninho já mencionou. Mas é interessante a gente trocar, né? Fazer a suposição, trocar essa palavra o acaso por uma casualidade ou por obra de providências divinas, né? Pois quem ama a Deus, tudo coopera e nada obra do acaso, mas sempre a obra do divino, né? Então a gente vê aqui que tudo que acontece desde o capítulo 1 até esse capítulo do início do capítulo 2, tudo coopera para o bem de Noemi e Ruth, porque elas foram guiadas por Deus, principalmente a Ruth aqui, né, na plantação, e justamente tinha um contexto geral em Belém que ela poderia ir em qualquer outra plantação, mas Deus guiou os passos de Ruth justamente para cair na plantação de um homem poderoso e muito influente, de grande importância na sociedade, por obra do divino, mas nunca do acaso. A gente costuma dizer, né, Juninho, que nada é obra do acaso, mas sim, não é coincidência, é cristocidência, né? Isso é uma das coisas interessantes. E também a gente vê a questão de Boaz, né, por ser uma figura muito importante na sociedade, de grande influência, que a gente vê a influência positiva que ele exala. Que ele por ser visto como uma figura de Cristo interpretado, e a igreja desamparada é Ruth, que precisa de um redentor, a gente vê aqui a influência positiva que Boaz passa, né? Então ele deixa aqui as suas marcas de boas influências durante todo esse capítulo 2. Então o primeiro deles logo quando ele chega de viagem, cumprimenta os seus empregados, né? Que o Senhor esteja com vocês. E esses mesmos empregados respondem de forma graciosa, de forma generosa também, por influência de Boaz. Você vê que quando uma pessoa de boa influência e ele exala essa graça que é derramada sobre a vida dessa pessoa e ela começa a exalar essa graça começa a propagar para as outras pessoas, ela transborda, então ela começa a atingir outras pessoas, e é aqui que acontece com os empregados de Boaz, né, que eles respondem, que o Senhor o abençoe. E também a gente vê outro poder de influência aqui, que quando Boaz, né, pergunta ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça? E ele responde o seguinte, é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ele especificou que ela era estrangeira, que era da terra de Moabe, ela era de uma terra inimiga de Israel. E ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está lá trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então você vê que o poder de influência que Boaz tinha atingiu os empregados para agirem de forma com que a graça também atingisse Ruth. E não somente Ruth, mas a vida de Noemi, consequentemente também, por ser fiel à sua sogra, né? Então você vê que a graça, ela não é retida, mas ela é compartilhada. E a partir desse compartilhamento, você acaba atingindo, consequentemente, outras pessoas por essa graça abundante, né? E esse poder de influência positivo que Boaz tinha. E aí você vê que o decorrer de todo o capítulo 2, né, de Ruth, é marcado por provisão e generosidade principalmente, né? Aí a gente vê aqui que a graça é receber tudo quanto não se tem nada pra gente oferecer em troca, né? A graça é o amor que paga o preço para ajudar alguém que não merece. Que aí no caso, assim, a gente podia muito bem supor que Boaz, ele, assim, tem tudo que é necessário, poderia ser uma pessoa arrogante por ter muito poder e muitos bens,
e vendo ainda assim uma estrangeira de Moabe, que é da terra inimiga de Israel, fala assim, mano, eu não vou agir de bondade com essa pessoa, porque ela é inimiga nossa. Mas não, ela não se estende somente às pessoas que estão dentro da igreja, mas a graça, ela, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então até isso, a graça, ela se estende até mesmo para os pecadores, todos os pecadores, né? Mas também para aqueles que não estão em Cristo, né? Muitas vezes. Eu acho muito bonito isso, mano, porque, né? Isso diz muita coisa. Que você vê que hoje no contexto geral, foi um exemplo, até uma oportunidade que a gente, que eu pelo menos consegui, ter a oportunidade de levar uma reflexão através desse capítulo 2 de Ruth, né? No momento dos improváveis no culto da juventude, inclusive fica a dica aí, segundo e quarto sábado do mês, né, Schwember? Isso. Segundo e quarto sábado do mês, às 8 horas. Chega às 7, que tem um momento de comunhão lá com a galera, pra nós trocar uma E ideia. aí a gente teve um momento dos improváveis que eu, na verdade, trouxe um momento de reflexão a partir desse capítulo 2 e que me lembra muito a questão do poder de influência, né? Que nem, por exemplo, no contexto geral hoje, a gente vê que muitas pessoas elas rejeitam pessoas que chegam falando da palavra de Deus. Muitas vezes não é você falar aquilo que você acredita, mas sim as suas atitudes vão demonstrar aquilo que você realmente crê. Então hoje as pessoas notam muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala, tá ligado? Então você vê que o poder de influência está muito mais nítido naquilo em como você trata e como você age do que propriamente dito do que você fala, tá ligado? Então você vê que às vezes as atitudes elas falam mais do que palavras. Então era justamente isso. Boaz muitas vezes ele preferia agir por influência positiva porque ele não retinha essa graça, mas sim ele transbordava e compartilhava, que vinha de Deus, né, através do Espírito Santo, para outras pessoas. Então o poder de influência dele é nítido nesse capítulo 2, né? E isso é uma das coisas que você tinha comentado também, que isso era a questão de você colher as espigas caídas no chão, era um direito dado por Deus lá no Velho Testamento, né? Que se encontra no capítulo 24 do versículo 19 de Deuteronômio, que é, né, mais propriamente dito aí a lei da respiga, ou lei da generosidade, que se vê como uma influência aí, né, que dava direito aos órfãos e às viúvas também, que não tinham seu sustento, que elas poderiam sim entrar em certas plantações e tudo aquilo que caía no chão, elas tinham direito através dessa lei aqui de Deuteronômio, até mesmo do capítulo 19, do versículos 9 a 10 de Levítico, também apresenta isso, né? Que aqui diz, a lei de Moisés diz que as espigas que tinham caído no chão deviam ficar para os pobres, os estrangeiros que viviam em Israel e as viúvas. Então era um direito delas. Isso não é somente uma lei, mas sim é a graça em forma de lei. Então, de uma forma de abençoar, né? E você vê que as atitudes que Boaz tinha a respeito disso não era somente tipo de deixar ela catar as espigas, mas não, eu vou ordenar aos meus empregados que cortem também algumas espigas e deixem de propósito mais espigas para que ela colhesse. Então você vê que tipo não é somente a graça, mas a abundante graça, tá ligado? Isso que é bonito, mano, porque a gente vê nitidamente que Boaz é a figura de Cristo, é apresentada para a sua igreja que é redimida, representada por Ruth. E aí a gente vê que nos próximos capítulos aí vão acontecer, né, outras coisas que cada vez mais se intensificam, né, a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o interessante é que esse livro de Ruth, principalmente no capítulo 2, do 1 para o 2, a gente vê que a tristeza ela pode ser mudada por apenas um dia, né? Então o rumo da nossa história muitas vezes pode ser mudado por apenas um dia. Então tipo assim,
aquilo que parece ser o fim pra gente, na verdade pode ser o trabalhar de Deus nas nossas vidas para prover, gerar provisão para as nossas vidas através de atos de generosidade de outras pessoas, assim como foi Boaz e Ruth na sua colheita, né? Então, eu vejo a partir desse estudo, né, desse capítulo 2, esses pontos, a questão que a gente não é obra do acaso, mas sim a obra do divino, que, né, por muitas vezes que a gente ache que as coisas acontecem por obra do acaso, mas na verdade não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, fica essa questão da obra do acaso, mas sim do divino, o poder de influência, né? Que a gente deve ser essas ferramentas de boas influências que eu anotei. Por onde o Boaz passa, ele deixa marcas de sua boa influência. As pessoas, elas devem se tornar melhores por se relacionarem com você. Você é uma boa influência. Você não deve ser influenciado, mas sim um influenciador do reino. E o terceiro é que, através dessa influência, você deve exalar essa graça. Porque assim, da mesma forma como Deus age por graça nas nossas vidas, a gente também deve agir por graça nas vidas daquelas pessoas que necessitam também, né? De um encontro com Deus. Então, basicamente, mano, capítulo 2 de Ruth, foi isso que Deus falou ao meu coração. Não sei se você vai querer falar mais alguma coisa a respeito. Eu queria falar mais 2 pontos que eu achei que Deus colocou no meu coração e ele acabou usando a sua vida para falar também, que você anotou. Sobre essa questão do lado também abençoador de Boaz, né? Porque ele não se preocupou que ela fosse uma estrangeira, né? Ela nem colocou em consideração. E muitas vezes nós que estamos na igreja, né? Muitas pessoas vêm de fora e a gente acha que somos os especiais de Deus, né? Deus só fala com a gente, Deus só mostra o caminho para nós e a gente não tem esse direito de abençoar a vida dessas pessoas. Sendo que a gente vê nessa atitude de Boaz que é totalmente ao contrário. Sim, a gente deve abençoar essas pessoas, a gente deve ajudar essas pessoas. E a gente vê que essa qualidade de ser um abençoador é uma qualidade de Boaz também. Então é uma coisa que eu achei muito legal essa parte. Porque a gente vê que hoje em dia, foi o que o Fê falou, o cenário que a gente vive nas igrejas hoje são uma coisa muito mais fechado, né? Mas a gente sabe que Deus vai trazer um novo tempo e vai ser um tempo da igreja sair, fazer o ID, né? Que foi que a gente foi chamado. Porque tem pessoas que precisam de nós e também nós precisamos de algumas pessoas, porque a gente sabe que a gente aprende muito também com outras pessoas. Nós não somos perfeitos, nós também somos pecadores e a gente tem que entender que Jesus morreu por essas pessoas também, por nós, por todos nós, né? Então é uma atitude muito linda de Boaz. E uma outra coisa foi o que o Fê falou também, que é muito importante, e a gente sabe que com Deus funciona dessa forma. A gente vê essa transição do capítulo 1 para o capítulo 2, de como Deus transformou totalmente o que estava acontecendo. E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente acha que é o fim, mas na verdade é o ponto e vírgula de Deus, né? Deus, na verdade, está começando algo em nossa vida. Então, é aquilo que a gente estava falando concluindo no capítulo 1, né? Deus, ele sempre nos ensina algo, Deus sempre nos leva para uma fase diferente. Então a gente tem que estar disposto a ter esse recomeço, que a gente aprendeu no capítulo 1. E a gente vê que através desse recomeço, Deus começa algo bom e Deus nos abençoa. Então não se preocupe, o cenário que Deus vai te colocar, não olhe as circunstâncias e não pense que é obra do acaso, porque a gente sabe que Deus, ele é um Deus de milagres, ele é um Deus do impossível. E ele é um Deus que surpreende a gente todo tempo, toda hora. Então eu levo muito em conclusão esse capítulo 2. Eu acho muito lindo esse capítulo. E eu espero que Deus continue falando com a gente aí. É isso. Então, ó, para você que acompanhou esses estudos aí, desde o capítulo 1 até esse capítulo 2, espero que vocês tenham gostado, né? E não se esqueçam de exceder em generosidade, mas também exceda em graça, assim como Jesus é nas nossas vidas, beleza? Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que vocês, né, estão achando aí dos estudos. Sim. Dê sugestões também, né, que é importante. Sim, importantíssimo. Apresentem também os seus estudos feitos, os seus momentos de reflexão, né? Sim.
Aqui a gente, nós. Nós. Nós não somos estudiosos, né? Sim. Da palavra, nós não somos formados nem nada, somos humildes Meros, servos, sim, humildes servos. mas que amam a palavra, né? E aí a gente está aqui para apresentar e estudar junto com vocês aí esses capítulos, esses livros Isso. que estão por vir. Mas vocês verão pessoas estudiosas aqui também em breve, né? Quem E sabe? também pra você que não assistiu o capítulo 1, vai estar o card aí em cima. Pra você que chegou aqui no capítulo 2 do nada, volta lá no capítulo 1 pra você assistir certinho a sequência. E capítulo 3 tá aí. Exato. E não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Então, gente, Tamo junto. Juninho, faça os Abraço, família. Bom, gente, é isso aí, né? Família tá assistindo aí também, dá um nervosismo, mas depois tá tudo certo, depois fica tudo bem. Dá um Isso. abraço pra minha família, pros meus amigos e pra toda a igreja Canoa também. É isso aí, gente. Então, ó, tamo junto, fiquem com Deus e acompanhem os próximos estudos, beleza? Então, tamo junto. Fade to Black, sobe os créditos. Tamo junto. Falou!